Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. E não é qualquer aula, é a nossa aula de revisão. Você estava presente na nossa última aula? Começamos assunto novo. Mês novo, assunto novo, não é não? Conteúdo da proporcionalidade. A gente iniciou, professor, as fundamentações do conteúdo razão e proporção. Você já entendeu o que é uma razão? Quem estava na aula passada viu que não tem muita diferença lá para a fração, não é verdade? Isso é a mesma coisa que uma fração, a razão, um númerozinho em cima e um númerozinho embaixo. Por que agora eu estou chamando de razão? Você recorda a diferença? Durante a aula, a gente conseguiu explicar isso para vocês da seguinte forma. Quando a gente utiliza a nomenclatura fração, eu estou falando apenas do número de cima, número de baixo, numerador, denominador especificamente. A gente não se atenta ao que corresponde esse número de cima, ao que corresponde ao número. São números. No momento em que eu digo para você, eu tenho uma razão, também é um número em cima ou um número embaixo. Mudou a nomenclatura, né? Agora passa a ser chamado de antecedente e consequente. Só que, professor, eu sei ao que corresponde o número de cima, eu sei ao que corresponde o número de baixo. Tipo, o número de cima representa a quantidade de meninos, o número de baixo representa a quantidade de meninas ou a quantidade de alunos de uma determinada sala. Ou seja, eu passo a saber ao que corresponde cada um desses números. Nesse caso, a minha fração, que antes eu chamava de fração, passa a ser chamada de razão. E a gente trabalhou algumas situações, problemas, onde a gente verifica que esta razão representa nada mais, nada menos, igual como uma fração, como uma parte de algo maior, ou, professor, como o percentual de uma análise de qualquer coisa que venha a estar aparecendo para vocês. Continuamos a nossa aula e, professor, a gente chegou no que nós chamamos de proporção. Você ainda lembra? Professor, proporção era quando o senhor igualava duas razões. É daí que vem a famosa regra de 3, não é? Aquele cruz credo que nós apelidamos carinhosamente. Ah lá, professor, é a propriedade fundamental das proporções. Toda igualdade entre duas razões é uma proporção? Não necessariamente. Ela só passa a ser proporção quando o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Ou seja, quando você fizer uma multiplicação em cruz, quando a primeira multiplicação foi igual à segunda. Mas essa multiplicação ela se utiliza muito para a resolução de situações, problemas. E bem no finalzinho da nossa última aula, a gente colocou para vocês que não é só fazer aquela multiplicação em cruz. Você tem que observar se esse teu par de grandezas, ele representa um par de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Lembra? Não. Fiz aqui um apanhado geral do que a gente comentou na nossa última aula para facilitar a compreensão da nossa revisão de hoje. Vem cá comigo, já está na tela de vocês. Hoje, revisão, razão e proporção. Para você que já acompanha as nossas aulas não presenciais, que são essas aqui, nossas aulas de revisão, a orientação é sempre aquela. Chegou na atividade, você, lógico, que estava na nossa última aula, você tenta fazer a atividade sozinho. Quando você, professor, finalizar, aí você aperta o play e acompanha a resolução com a gente. Professor, então vamos lá. Na nossa questão, professor, hoje a gente vai estar, professor, revisando, não é? Tudo que já foi falado de razão e proporção, só que a gente faz isso em cima de atividades. E olha o objetivo, é fazer com que você, a partir do conceito da razão, a partir do conceito da proporção, você consiga trabalhar tanto com esta razão, quanto com a proporção em situações, problemas diversas, situações essas relacionadas à proporcionalidade, ao estudo da escala, velocidade, densidade, porcentagem, que é o principal. Vamos que vamos? Prof, só se for agora, professor. Vamos lá. Para a gente entender as questões, não é bem no finalzinho da aula, a gente trabalhou com algumas proporções lá para resolução de algumas situações e problemas. Só que a gente deixou bem claro para vocês que é algo que tem que se tornar obrigatório de hoje em diante. De hoje não, da aula passada em diante, na realidade, que já passou a ser obrigatório. Você tem que verificar numa proporção, gente, se as grandezas envolvidas na tua proporção
são grandezas diretamente proporcionais ou se são grandezas inversamente proporcionais. Professor, na situação aqui, a gente verificou o seguinte, que se duas grandezas, professor, variam da mesma forma, elas são diretamente proporcionais. É a forma mais fácil que eu tenho de você fazer essa verificação. Ele diz para mim que duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra, ou quando a redução de uma implica na redução da outra. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim, professor, que se um aumentar e a outra também aumentar os seus valores, é diretamente proporcional. Se uma diminuir e a outra também diminuir, professor, também é diretamente proporcional. Por quê, professor? Porque o que uma fizer, a outra também faz igual. Entendeu? Professor, essa daqui é aquela que a gente tem que botar as setinhas? É essa daqui mesmo. Então, a gente vai padronizar a resolução dessas proporções, professor, que já já a gente vai estar demonstrando que nada mais é a igualdade entre essas duas razões que nós já estamos definindo como sendo uma proporção, nada mais é, professor, do que a famosa regra de 3. Já ouviu falar? Com certeza que alguém, rapaz, resolve a questão por regra de 3. É justamente isso aqui. E a gente já está colocando para você quais são os cuidados que você tem que ter na hora de montar essa regra de 3. Vamos ver algumas situações, problemas, professor, já já. Prof, se duas grandezas são tidas como diretamente proporcionais quando elas variam da mesma forma, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. E quando é que elas vão ser inversamente proporcionais? Dá uma olhada nas setas, dá uma olhada nas setas. Ele diz para mim que duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou quando a redução de uma implica no aumento da outra. O que quer dizer isso, professor? Se uma aumentar, a outra vai diminuir. Se uma diminuir, a outra vai aumentar. O que uma fizer, a outra faz o contrário, a outra faz o inverso. Então, é bem simples de você estar verificando isso aí. Bem simples mesmo. E aí, cara, deu certo? Vamos lá então, professor. Agora você vai entender aquela história das setinhas. Isso aqui fica tranquilo porque é com bastante treino. Ele disse para mim o seguinte, ó, em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Espera aí, professor. O senhor está relacionando, o senhor pediu lá durante a aula passada que a gente começasse a anotar as grandezas, né? No caso aqui ele está fazendo aqui a análise da quantidade de pães, não é, professor? E a massa desses pães. E a massa desses pães. O cara diz, professor, que quando você faz pão de 15 gramas, é como se fosse o tamanho do pão, ele é mais pesado, tá bom? Quando você faz pão de 15 gramas, você consegue fazer 90 pães. Ele quer saber quantos pães, ó, vou botar aqui o X, tá bom? Dariam para serem feitos se os pães fossem de 10 gramas, ou seja, se os pães fossem menores. Até aí, tudo bem? Professor, vamos lá. Se eu der uma dicasinha lá para a gente, não errar a colocação dessas setinhas. Eu quero ver se vocês lembram agora. Eu disse para vocês o seguinte, eu disse para vocês que vocês analisassem, inicialmente, a grandeza que não tem a setinha, professor. Ou melhor, não tem o X, mil perdões. E se eu batesse o olho no maior valor, tipo, eu vou olhar ali para a massa, professor, massa. Se eu tenho 15 e o senhor tem 10. Quem é maior para ti a título de valor? Quem é maior? É o 15 ou é o 10? Professor, para mim, maior é o 15. O que foi que a gente pediu que vocês fizessem? A gente começa apontando uma seta para o maior. Apontei a setinha para o 15. Entendeu? Sempre começa apontando uma setinha para o maior. Ou melhor, sempre aponta a seta para o maior. Então, agora a gente vai ter que descobrir, na segunda grandeza, que é a grandeza pães, se eu vou apontar a setinha
para o 90 ou para o x. Eu quero que você entenda que até então nós não sabemos o valor desse x. A gente tem que calcular o valor desse x, mas antes dá para a gente saber se ele é uma quantidade, se o valor daquele x que nós iremos encontrar, se é um valor maior que o 90 ou menor que o 90, a partir de umas perguntinhas lógicas que a gente faz para a gente mesmo. Então, assim, quando o pão, presta atenção, quando o pão, professor, ele é um pão, professor, de 15 gramas, o cara consegue fazer 90 pães. Pega aquela massa lá, um bolo de massa, né, professor? E vai fazendo pão de 15 gramas. Ele consegue fazer 90 pães. Se ele pegar o bolo de massa lá, professor, que ele produziu, e fizer pães menores com a mesma massa, você acha que ele vai fazer mais pães ou menos pães? Professor, quando o tamanho do pão é 15, então falar tamanho fica mais fácil de vocês associarem. Dá de fazer 90 pães. Já se tu fizer pãezinhos de 10 gramas, você acha que você consegue fazer mais de 90 pães ou menos de 90 pães? Professor, se o pão é de 10 gramas, rende mais, professor. Dá de fazer mais de 90 pães. Então, aqui na nossa situação, eu ainda não sei quanto que é o x. Mas, pela lógica, eu sei que esse x, ele é um valor, professor, maior. Ele é um valor maior, professor, do que o 90. Pela regrinha que eu pedi que vocês aprendessem, eu aponto a seta sempre para o maior. Professor, se eu aponto a seta para o lado do x, porque o x ali é maior do que o 90, correto? Corretíssimo. Agora eu quero que tu olhe como é que as setinhas ficaram. Elas ficaram com o mesmo sentido ou com sentidos opostos? Professor, elas ficaram com sentidos opostos. O que isso quer me dizer? Professor, isso quer me dizer que as minhas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais. Professor, por que elas são inversamente? As setinhas estão me dizendo isso. As setinhas têm sentidos contrários. Se as duas setinhas estivessem apontando para baixo, era diretamente. Se as duas setinhas estivessem apontando para cima, também diretamente. Só que ficou uma para baixo e uma para cima. Professor, elas são inversamente proporcionais. Professor, quando elas são inversamente proporcionais, o que eu tenho que fazer, gente? Alguém inverte. Alguém vai ter que inverter. Tipo, eu vou começar escrevendo aqui o 90, o que tem o x. Vou botar aqui 90 sobre x é igual. Aí eu vou botar aqui a outra grandeza, que é a massa. Só que, professor, pelo fato dela ser inversamente... Deixa eu botar o marca-texto amarelo. Tá aqui, consegui agora. O fato dela ser, professor, inversamente proporcionais, diz para mim, professor, que a outra grandeza, na hora que a gente for montar a nossa proporção, ela tem que mudar. Não é o 15 e o 10? Aí você vai ter que escrever, professor, o contrário. Você vai escrever 10, eu inverti. Eu inverti o 15 e o 10. Eu botei o 15 embaixo e o 10 em cima. Por quê? Professor, porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Agora é que eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções. Agora sim, professor. Aquele que é o cruz credo, produto dos meios pelos extremos, esse mesmo, professor. Então, vamos lá, vou só repetir aqui. A minha proporção, professor, vai ficar 90 sobre x é igual, professor, a 10 sobre 15. A gente, nos exemplos que foram desenvolvidos, a gente não simplificou tanto, não é? Mas uma das orientações é que a gente realizasse essa simplificação até mesmo antes de verificar se o par de grandezas é diretamente ou é inversamente proporcionais. Eu poderia estar tentando simplificar aquele 90 com 10, eu poderia tentar simplificar o 10 com 15 e aí vai. Se eu não quiser simplificar, não é obrigado, mas lembra que a conta sempre vai dar maior. Prof, para resolver aqui, tem que fazer a multiplicação cruzada.
produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Nós estamos aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções. Então, vai ficar 10 vezes x, deixa eu botar a canetinha preta mesmo, 10 vezes x vai dar 10x é igual 90 vezes 15. Não sei quanto é que dá, não. Deixa eu fazer aqui. Você está vendo como a conta é maior? Professor, vai ficar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. Vai ficar 0, 5. Aí, professor, deu 1.350. Resolvendo, o 10 está multiplicando. X vai dar 1.350 dividido por 10. Corto 0 com esse 0. Professor, se os pães fossem de 10 gramas, daria para produzir exatamente 135 pães, professor. Daria para produzir mais pães. Professor, se a gente fosse simplificar, dava menos conta? Dava. Deixa eu fazer aqui para você ver, ó. Se eu pegar a mesma proporção que você tem lá, que eu acabei de anotar. Se eu tinha 90 sobre x é igual a 10 sobre 15. Ó, você poderia ter feito esse dividido por 10 logo. 10 dividido por 10 sobrava 1. 90 dividido por 10 sobrava 9. Aí agora você fazia a multiplicação. Vai ficar x vezes 1, 9 vezes 15. A conta já diminuiu. X vezes 1 já dá x, que é igual a 9 vezes 15. Já dá os 135. Mas aí fica a seu critério. Simplificar ou não simplificar. Quem vai escolher sempre é você. Vamos para a próxima? Professor, então, peraí. Toda vez que eu ler uma situação problema, eu tenho que anotar quem são as grandezas. Ah, professor, como é que eu vou saber quem são as grandezas? Você não vai ver número na questão? Então, esse número ele vai te dizer ao que corresponde. Tipo, ó, eu estou vendo aquele 12 metros. O que é aquele 12 metros? Professor, eu já vi aqui o que é. Esse 12 metros aqui, ó, é um muro, professor. Então, eu vou botar aqui. Eu vou estar fazendo uma conta que eu estou analisando um muro de 12 metros, professor, vai ser construído, aí apareceu aqui, ó, 2.160, o que é isso aqui? Tijolo, professor. Então, a nossa conta vai ser a relação aqui, professor, entre essas duas grandezas, que é o tamanho do muro e a quantidade de tijolos, que é 2.160. Pronto, ó. Ele disse que um muro de 12 metros foi construído utilizando-se 2.160 tijolos. Aí a pergunta, caso queira construir um muro de 30 metros, quantos tijolos são necessários? Coloquei aqui o X. Prof, vamos lá. Já posso fazer cruz credo? Olha, pode ser que dê certo, pode ser que não. Quando é que não daria certo se eu já fizesse direto? Se esse par de grandezas fosse inversamente proporcional. Como é que eu vou saber se ele é diretamente ou inversamente? Nós vamos colocar aquelas setinhas. Professor, como é que faz mesmo? A gente começa olhando para a grandeza que não tem o x. No caso, o muro, professor. Começa olhando ali para o muro. Para ti, quem é maior, o 12 ou o 30? Professor, é o 30. Como é que é a regra? Aponta a seta sempre para o maior. Apontei para o 30. Agora, professor, eu vou olhar para a segunda grandeza, que são os tijolos, professor. Se eu tenho 2.160, você tem x. A gente tem que pensar aqui, cara, quem vai ser o maior? É o 2.160, é o x. Mas eu ainda não sei quem é, professor, esse x. Mas a gente vai estimar, a gente vai raciocinar logicamente aqui. Cara, um muro de 12 metros, tu precisa de 2.160 tijolos. Um muro de 30 metros, pensa comigo, tu acha que tu vai precisar mais de 2.160 tijolos ou menos de 2.160 tijolos, professor? É mais. É mais, professor, é mais de 2.160 tijolos. Se o muro de 12 metros pega 2.160, um de 30 metros pega mais. Você percebeu que eu ainda não sei quanto que é o x.
Mas pela lógica, a gente sabe que aquele x tem que ser um valor maior do que o 2160. Se aquele x tem que ser um valor maior que o 2160, professor, eu aponto a seta para ele, professor. Agora, olha o sentido das setas. Professor, nesse exemplo, na questão 2, as setinhas ficaram apontadas para baixo, professor. O que isso quer me dizer? Professor, as setinhas têm o mesmo sentido. Isso quer nos dizer que essas duas grandezas são grandezas diretamente, ao contrário do exemplo anterior, do exercício 1. Diretamente proporcionais. Gente, quando dá diretamente proporcionais, cara, fica tranquilo. Sabe por quê? A tua proporção já está montada. Você não vai precisar inverter ninguém. O teu cuidado é sempre para fazer essa verificação, é ter certeza se o par de grandezas não é inversamente proporcional. Porque se o par de grandezas for inversamente proporcional, você vai ter que inverter alguém, obrigatoriamente. Como aqui é diretamente proporcional, eu vou montar minha proporção do jeito que está lá. Eu começo escrevendo quem tem o x, vai ficar 2.000, deixa eu botar só a canetinha. Pronto. Vou escrever aqui, professor, vai ficar 2.160 sobre x. A grandeza que tem um x, só lembrando, esta nunca muda, independente se é diretamente ou inversamente. Professor, mas eu estava olhando aqui no livro, tem hora que ele inverte a grandeza que tem um x. Pode? Pode. Só que a gente padronizou para não confundir vocês. Deixa para inverter a outra grandeza. A grandeza que tem um x, tu anota lá. Professor, é igual. Agora eu vou ter que botar aquele 12 e aquele 30. Vai precisar inverter? Não. Por quê? Professor, porque é diretamente. Então, escrevo também do jeito que está lá. 12 sobre 30, professor. E agora? Cruz credo? Agora eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções. Só vou reescrever aqui no slide seguinte. Vai ficar 2.160 sobre x. É igual. Aí ficou quanto lá? Deixa eu ver. 12 sobre 30. Do jeitinho que estava lá, ó. Eu vou fazer a simplificação aqui para você criar o hábito. Ó. Eu posso tentar simplificar o 2.160 com 12. Eu posso tentar simplificar o 12 com 30. Lembra do hashtag que eu expliquei para vocês? Pois é, dá para a gente fazer aqui. Se você quiser fazer o 2.160 com 12, você vai precisar de uma folhinha de rascunho. Ambos dão por 2, dão por 4. Eu acho que dá até por 12. Deixa eu até fazer logo bem aqui. 2.160... Quer ver? Se eu fosse simplificando por 2, 1080 por 6, 540 por 3. Professor, acho que dá 60. Dá 60. 3 vezes 6, não, 60 não. 90. 3 vezes 9, 27. 180, professor. 180. Dá para simplificar por 12 logo, professor. 12 dividido por 12 sobra 1. 2.160 dividido por 12 sobra 180. Eu vou já conferir. Eu fui fazendo rapidamente. Pegar bem que testar na calculadora, lógico. Para não ficar errado aí. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu fiz rapidinho ali, mas está certo. 2.160. Professor, deixa eu ver aqui. 2.160 dividido por 12. É isso mesmo, tá certinho, professor. Está simplificado já. Vou aplicar a propriedade das proporções. Aqui vai ficar x vezes 1, que dá x. E o 180 que sobrou, vezes o 30. X vezes 1 dá x, que é igual 180 vezes 30. Professor, dá
5.400 tijolos, professor. Deu exatamente 5.400 tijolos. Vocês entenderam? Eu primeiro tive que verificar se o par de grandezas era diretamente ou inversamente proporcionais, para saber se eu inverto ou se eu não inverto. Nesse caso aí que vocês verificaram, era diretamente proporcional. Não invertia. Isso era fazer a multiplicação cruzada. Professor, eu não quero simplificar. Não precisa. Se você não quiser simplificar, você ia fazer 12 vezes x é igual a 30 vezes 2.160. Aí você vai ver que sua conta vai aumentar significativamente. Aí quem escolhe é você. Prof, vamos para a próxima. Vai lá. E essa aqui, professor, do mesmo jeitinho? Do mesmo jeitinho. Você vai lendo a questão, você vai verificando quem são as grandezas. Como é que você faz isso? Você lê, procura o número, lógico, né? E nesse número que você vai procurar lá, você vai ver ao que se refere ele. Ele está dizendo ali para mim, em um banco, constatou-se, no caso, faltou um Szinho ali, ó. Constatou-se, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Constatou-se que um caixa leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que esse caixa vai, qual é o tempo que esse caixa leva, qual é o tempo que esse caixa vai levar para atender 36 clientes? E aí? Pensa aí direitinho. Vou colocar 3 minutinhos aí para vocês tentarem montar. Tenta fazer aí, 3 minutinhos.
Opa, e aí? E aí, gente? Conseguiu verificar quem são as grandezas? E o resultado, professor? Agora, vamos ver, conferir a resolução. Em um banco, constatou-se que o caixa leva, em média, 5 minutos para atender clientes, 3 clientes. Já sei, professor. O valor que ele deu aqui, esse 5, é o tempo, professor. E esse 3 é a quantidade de clientes. Professor, então, ele está comparando a quantidade de clientes atendidos em um determinado tempo, em minutos. Professor, deixa eu ver aqui. Eu anoto direitinho, não é? São 3 clientes, não vai trocar não, tá bom? Que são atendidos em 5 minutos. Agora a pergunta: qual é o tempo, aqui ó, X, que esse caixa vai levar para atender 36 clientes? Gente, não tem erro. Você bate o olho primeiro para cliente ou para tempo? Clientes. Por que não tem o X? Aponta a seta para o maior. Veja que eu apontei, professor, 36 lá. Eu apontei para o 36. Por que, professor, que eu apontei para o 36? Porque é o maior, professor. Agora, a gente tem que olhar ali para a grandeza tempo, especificamente para esse X aqui, ó. A gente tem que tentar verificar se aquele X é maior do que o 5 ou é menor do que o 5. Essa aqui está fácil, professor. Se são 3 clientes em 5 minutos, 36 clientes, ó, professor, muito mais tempo, professor. Então, esse X aqui, eu ainda não sei quem é, mas posso lhe garantir que ele é um valor maior que 5. Então, se ele é maior que 5, se o X é maior do que o 5, eu vou apontar a seta para o X. Ufa, professor, que bom. As setas apontaram no mesmo sentido. O que isso quer me dizer? Professor, ele quer me dizer que essas duas grandezas, que é clientes e tempo, representam um par de grandezas diretamente proporcionais. Professor, se elas representam um par de grandezas diretamente proporcionais, então eu monto do jeito que está lá. Não vai precisar inverter ninguém. Não, não precisa inverter ninguém. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Prof, olha só. Na nossa situação, o senhor vai lá, escreve primeiro a grandeza que tem o X. 5 está para X. Assim como o professor, aí escreve o outro. 3 está para 36. Faz o que agora, professor? O cruz credo. 5 está para X, só estou repetindo, é igual, professor, ao 3 sobre 36. Esse vezes esse, marca texto que eu queria botar. Esse vezes esse. Não vou simplificar, vai ficar 3 vezes x, 3x, mas pode simplificar? Pode, sim. Quem que daria para simplificar aqui? O 3 e o 36, gente, daria para simplificar. Aí vou fazer 5 vezes 36, que dá 180. Só para finalizar, x é igual a 180 dividido por 3. Tá percebendo que tem equação do primeiro grau aqui? Tá, não tá? Lembra que eu falei para você que a gente vai ver conteúdos novos e a gente vai precisar do desenvolvimento da equação do segundo grau para chegar à solução final? Professor, só dividir agora, ó. Vai ser x é igual a 180 dividido por 3, vai dar exatamente 60. Fechou? Mais um problema. Vocês entenderam? Professor, mais um? Vamos lá, professor. Acho que dá para fazer mais duas ainda. Olha só, professor, essa daqui. Uma rua, essa daqui tem um detalhezinho que tem que ter bastante atenção.
Mas não é difícil, não. É só você ler devagarzinho. Uma rua tem 600 metros de comprimento, está sendo asfaltada. Em 6 dias foram asfaltados 180 metros. Supondo-se que o ritmo de trabalho continue o mesmo, em quantos dias de trabalho estará terminado? Professor, vamos ver aqui. Aqui ele está comparando o asfalto, né, com a quantidade de dias, professor. Então, ele está comparando o tempo gasto em dias com o asfalto, professor. O asfalto que está sendo feito em metros, né? O professor, ele disse para mim que tá aqui, professor, 6 dias foram asfaltados 180 metros. Aí ele quer saber em quantos dias o trabalho estará terminado. Professor, e o que é que eu faço com esses 600 aqui? Aqui que entra a lógica, que aqui entra o seu raciocínio. Gente, 600 metros é a rua toda. Ele disse que nesses 6 dias ele já conseguiu asfaltar 180 dias. Aí você vai pensar comigo, para terminar o trabalho, falta quantos metros de asfalto? Professor, 600 já foi 180. Professor, falta exatamente 420 metros para finalizar. Então, professor, ele quer saber em quantos dias. Vamos colocar as setinhas. Como é que é a regra? Eu aponto a seta sempre para o maior. Professor, já comecei apontando para o 420. Por quê? Porque é o maior, professor. Agora a gente tem que apontar lá no X. Professor, eu aponto para o 6 ou eu aponto para o X? Vai na lógica. 180 metros de asfalto, gente, vocês vão precisar de 6 dias. Para asfaltar os 420 metros, você vai precisar de mais ou de menos? Professor, 420 metros, você vai precisar de mais dias, professor. Então, o X é maior do que o 6? É, gente. O X é maior do que o 6. Então, vai lá professor. Eu aponto a seta para o maior. Prof, novamente, o par de grandezas que nós estamos visualizando representa um par de grandezas diretamente proporcional. Prof, diretamente proporcional é aquele que não precisa inverter. Eu só tenho que me preocupar, toda vez que eu começo com esse marca-texto escuro aqui, eu só tenho que realmente me preocupar, professor, se der inversamente. Quando é que vai dar inversamente? Se as setinhas tiverem sentidos opostos. Então, aqui, professor, eu escrevo do jeito que está lá. 6 para x, que é igual. Vai precisar inverter? Não. 180 sobre 420. Está montada a nossa proporção. E agora, professor? Cruz credo, gente. Vai ficar 6 sobre x, 180 sobre 400 e... Eu vou simplificar, gente, que eu não sou bobo nem nada. Ó, esse zero cancela com esse zero. Já vai diminuir minha conta, porque vai ficar 6 sobre x, vai ficar 18 sobre 42. Posso simplificar esse 6 com 18 por 6. 6 dividido por 6 sobra 1. 18 dividido por 6 sobra 3. Olha o quanto que já diminuiu a minha conta, professor. Eu vou fazer x vezes 3, 1 vezes 42. X vezes 3, professor, vai dar 3x, que é igual a 1 vezes 42, dá 42. Falta só finalizar. X é igual a 42 dividido por 3. X é igual, professor, quanto que dá 42 por 3? 3 vezes 1 dá 3, 1, 2. 3 vezes 4 dá 12. Nada, professor, x é igual a 14 dias. Ou seja, professor, para eles finalizarem todo esse asfalto, toda a rua, vai levar exatamente 14 dias. Ficou um pouquinho perdido?
Calma, ainda tem muita história pela frente. Agora é que a gente começou o conteúdo de proporcionalidade, nossa primeira revisão hoje, não é verdade? Agora é você treinar, revisar e trazer as dúvidas na próxima aula. Meus amores, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.